Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesse momento, podermos louvar Teu santo nome, Te adorar. E pedimos agora, Senhor Deus, pela meditação em Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito possa agir na vida de cada um de nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e assim possamos honrar o Teu santo nome. Pois oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar um tema no livro de Eclesiastes que poderíamos chamar de prudência, se fôssemos colocar um tema, certo? Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 7, vai nos ensinar a sermos prudentes, podemos dizer assim. Aprendermos a ter mais cuidado na nossa língua, no que falamos, e assim também como nos comportamos, as decisões que tomamos, tudo isso está envolvido na prudência. Principalmente os filhos de Deus, os crentes, eles precisam agir de uma forma mais prudente, saber viver entre as pessoas, como viver na sociedade, como se comportar, como tratar o seu semelhante, que a Bíblia chama de o próximo, né? E assim podermos honrar e glorificar o nome de Deus. Para o não crente, essa mensagem também será válida, muito válida. Por quê? Porque a pessoa que não entregou sua vida a Cristo ainda, ele precisa ser prudente também. Prudente com a sua eternidade, a eternidade da sua alma. Onde você estará daqui a 10 anos, já fica um pouco difícil de você definir. Você pode ter planos, projetos. Daqui a 10 anos eu vou estar assim, eu quero continuar morando aqui e tudo mais, né? Você faz planos, mas você não sabe, não tem certeza se estará assim. E daqui a 500 anos? Será que você consegue fazer planos? Se não for para a eternidade, não tem planos. Os mais jovens aqui talvez não tenham 15 anos, né? 15 anos para baixo. Você não consegue mais nem planejar a sua vida para 100 anos. Já fica difícil. Você já se imaginou com 115 anos de idade? Você vai ter um pouco de dificuldade já. Às vezes você já vai, assim, não conseguir mais, ter dificuldade de planejar o seu futuro para daqui a 100 anos. 500 anos, muito pior. 1000 anos, piorou, né? Então você vai chegar a um ponto que você não consegue mais se planejar para aquele futuro que nós chamamos de eternidade, que a Bíblia chama também de eternidade, certo? Então você precisa ser prudente também, você que não creu em Jesus ainda. Você precisa saber que você vai viver eternamente. A sua vida não tem mais fim, ela só teve um começo. O dia que você foi concebido lá no útero da sua mãe, ali a sua vida começou, materialmente falando, né? Fisicamente falando. E a partir daquele momento, a sua vida não tem mais fim. Você vai viver eternamente agora. Que você creia nisso ou não, mas é fato, isso vai acontecer. Sabe? O seu corpo um dia vai para o cemitério, mas o seu espírito não morre. Ele só vai mudar de lugar, certo? Que é a sua vida, realmente. Então, você tem de se preparar, ser prudente. Onde eu quero estar na eternidade? Eu quero viver aonde? Só existem 2 lugares eternos: o céu e o inferno. Não tem outro lugar. Não existe um esconderijo. Não, vou ficar aqui para não ir nem para o céu nem para o inferno. Não existe. Ou é céu ou inferno. E aí você precisa ser prudente, se preparar. Porque esse dia vai chegar, a eternidade vai chegar para você. A eternidade que eu falo, a morte vai chegar.
O arrebatamento vai chegar. A sua viagem dessa vida para a próxima vida vai chegar, que é para a vida eterna. E aí você tem de escolher, se preparar para esse dia, sendo prudente, observando o que a palavra de Deus ensina, observando o que o mundo está ensinando, para você poder decidir o que é certo para a sua vida, o que é o melhor para você. Então você precisa ser prudente, certo? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Era o templo lá que Salomão havia construído. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Observe que aqui Deus já deixa bem claro que ouvir é melhor do que oferecer sacrifício. E o que significa esse ouvir? É ouvir o quê? A palavra de Deus. Chegar-se para ouvir a palavra de Deus é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Eu entendo, irmãos, que a Bíblia aqui quer nos dizer o quê? Não é só ouvir. Eu vou à igreja e lá eu escuto. Os irmãos leem a Bíblia lá e tal. Eu entendo que não é só isso que ele quer comunicar. Eu entendo que é mais além. Ouvir e dar ouvido. E é obedecer. Não é só ouvir. Muita gente ouve a Bíblia. Hoje você bota no rádio, na internet, aí no celular você pode ouvir a palavra. Mas o que é melhor do que oferecer o sacrifício? É você ouvir e obedecer. Você realmente ser uma pessoa que glorifica o nome de Deus por meio da obediência à sua santa palavra. Isso é melhor do que oferecer sacrifício. Há pessoas, muitos de nós talvez, na nossa ignorância, na falta de conhecimento das coisas de Deus, nos satisfazíamos, ou seja, estávamos satisfeitos em simplesmente ir à igreja, seja lá qual era a igreja que nós congregávamos, e levar sacrifícios. Seja uma oferta, seja uma doação, ou o nosso tempo, que a gente, eu estou vindo, eu estou fazendo um sacrifício, que eu estou deixando minhas atividades, meu trabalho, para ir à igreja. É um sacrifício. Você estava lá na igreja, eu estava lá na igreja, nós estávamos, e aí o líder religioso lá da religião que estávamos, ou da igreja, não sei, né? Começava a falar e nós fazíamos o quê? Dá 10 e não dá 8. Dá 10 e não dá 8, né? E esse negócio que não termina, Bora, eu quero ir para casa, eu tenho que fazer. Ou seja, quando nós agíamos assim, nós não tínhamos chegado realmente para ouvir. Nós estávamos ali apenas oferecendo sacrifícios de tolos. E nós não tínhamos o conhecimento da palavra de Deus. E simplesmente chegávamos ali para oferecer um sacrifício. Ou de tempo, ou porque eu sou religioso, eu tenho que dar uma oferta, alguma coisa. E achava que aquilo era suficiente. Eu sou evangélico e eu dou o dízimo. Então, estou fazendo meu papel de crente já. Não se iluda, porque isso é sacrifício de tolos. Se você não se chega para ouvir a palavra de Deus e dar ouvido realmente, ficar atento, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Eu quero isso, isso, isso. Sim, papai, eu vou fazer. Isso é o que eu entendo como ouvir. Ouvir. Certo? É você realmente dar ouvido e obedecer ao papai do céu. Isso é ouvir. Certo? Então, aqui ele já nos traz esse alerta. É muito melhor você dar ouvido à palavra, obedecer a Deus, do que você simplesmente oferecer sacrifício e achar que está fazendo tudo. Não sabem que só estão fazendo mal. Eles mesmos. Porque estão se enganando, achando que estão agradando a Deus com isso e que talvez sejam recompensados no céu. Se eu merecer, já ouviram essa frase? Já ouviram? É isso aí. Vou oferecer sacrifícios, aí se eu merecer, aí Deus vai me dar a salvação. Só que ninguém merece. O que é que nós merecemos? O salário do pecado é a morte. Morte física e eterna, a separação eterna de Deus.
É isso que nós merecemos realmente. Não te precipites com a tua boca, ó. Ser prudente. Tenha cuidado no que é que você fala. Quando você fala e como você fala. Hoje ainda tem isso, né? Você tem que saber o que falar, quando falar e como falar. Às vezes na igreja, irmãos, nós falamos algumas palavras assim mais diretas, né? Porque é para saculejar mesmo o crente. Para ver se nós acordamos do sono espiritual em que vivemos. As coisas estão acontecendo pelo mundo afora. E nós, às vezes, estamos assim alienados. Como se fôssemos desligados dos acontecimentos. As profecias se cumprindo, as coisas acontecendo e nós, não, tá tudo bem, tá. Eu estou trabalhando, estou comendo todo dia, estou indo à igreja, tá bom demais. As coisas estão acontecendo ao redor do mundo. E nós não estamos ligados. Eu vou fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, menores de 18 anos podem trabalhar? Podem servir o exército? Menos de 18 anos? Não. Você sabe o que é que eles fazem na China com os seus adolescentes? Eles treinam os adolescentes no exército. Eles preparam já um exército desde a infância. Vocês sabiam disso? Está acontecendo. Vocês sabiam que na China eles estão construindo prédios e deixando lá desocupados, sem ninguém morar? Aí eu lhe pergunto, para quê? Sabia que é para prisioneiros de guerra? Quem sabia disso? Está acontecendo. E nós estamos, né, desligados das coisas. Nós temos que ser mais prudentes. Observar o que está acontecendo e, opa, tem algo estranho por aí. Será que não vem problema para o Brasil? Aonde o nosso governo, né? Estou falando de presidente, estou falando de política, né? É fato, é conhecimento que nós temos que trazer para vocês, para a igreja. Está querendo desmilitarizar as Forças Armadas? Sabiam disso? E aí o que é que vai acontecer com o nosso país? Não sei quanto tempo, não sei quando. Mas o que é que acontece com um país que não tem forças armadas? E não tem exército? Vai ser invadido. Certo? E aí acordos e acordos que tem lá com os chineses, né? Com um exército gigantesco preparando já crianças. Podemos ser um alvo deles. Ninguém sabe. Não estou dizendo nada, né? São fatos que nós sabemos que está acontecendo ao redor do mundo. Certo? Então tenham bastante cuidado. E aí nós temos que falar para a igreja algumas coisas que às vezes alguns não gostam, né? Acabam não gostando. Por quê? Porque nós temos de falar a verdade. É aquilo que Deus quer que seja comunicado. Mas aí nós temos que ter até esse cuidado, porque quando vamos falar alguma verdade, ainda há pessoas dentro das igrejas, não estou dizendo que são crentes ou incrédulos, mas dentro das igrejas, que não gostam. Porque simplesmente não querem ouvir a verdade. Porque não se chegam para ouvir. Porque quando você vai a uma igreja, irmãos, você tem que ser prudente. Você vai à igreja fazer o quê? Eu quero ir para ser abençoado, né? Já ouviram essa ideia? Eu quero receber a minha bênção, né? É não, irmãos. Nós vamos à igreja para ouvir. Foi ensinado aqui, ó. Chegar lá na casa de Deus, melhor você chegar para ouvir. Isso já, ó, desde a época lá de Salomão, sabe? Se você está indo à casa de Deus, é para ouvir a palavra de Deus e se moldar à palavra de Deus. Não é pegar a palavra de Deus, distorcer para e ficar de acordo com a minha vontade, não. É eu saber qual é a vontade de Deus e me moldar a essa vontade. É não se conformar com este século.
mas se transformar pela renovação da nossa mente. Como é que a nossa mente é renovada? Ouvir a palavra. Eu vou ouvindo a palavra, vou renovando a minha mente. Opa, aquilo que eu tinha aprendido está errado. A Bíblia diz isso não. Então, eu vou renovar esse posicionamento, esse ponto de vista que eu tinha, que não está de acordo com a palavra. Estou renovando a minha mente. É ou não é? Renovação. Por meio da palavra. Não é se renovar na liturgia do culto, não. Renovar nossa mente com relação à palavra de Deus. Então não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu aonde? Na terra. Deus é Deus. E nós somos o quê? Nada. Pó. A Bíblia diz lá em Isaías 40 que todas as nações são perante Deus como coisa que não é nada. São como um vácuo. Sabe o que é um vácuo? Menos do que nada. Certo? Quando você vai embalar alguma coisa a vácuo, o que é que faz? Coloca aquele objeto dentro da embalagem, aí você fecha a boca assim, uma máquina puxa todo o ar que tem dentro. Esse é um vácuo, é nada. E vai puxar todo o ar, né? Então não existe mais o ar ali dentro. Então o vácuo é nada. Certo? E todas as nações são perante Deus como coisa que não é nada. Então seja prudente quando for falar com Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está muito acima de nós, Ele está nos céus. Você sabe qual a distância do céu para a terra? Do sol para a terra, fica mais fácil? 150 milhões de quilômetros. Você sabe o que é 150 milhões de quilômetros? O irmão Roberto aí viaja para São Paulo, né? Toda semana. São 3.000 quilômetros para ir. Ele passa quase 48 horas de viagem para chegar lá. 3.000 quilômetros. E o que é 150 mil ou milhões de quilômetros? Eu gosto de fazer conta, viu? 150 milhões. É isso aí, ó. Dividido para 3.000 quilômetros. 50 mil vezes mais. Vou botar vezes 2 dias para ficar melhor, né? Seria o irmão Roberto dirigindo por 100 mil dias. Vamos dividir para 365, ver se fica melhor. São 273 anos dirigindo sem parar. Para ele dar aqui até o sol. 273 anos. E olha que o céu ainda está acima do sol, viu? Então o que esse versículo quer dizer é o quê? Olha, você não é nada. Então quando você for falar com Deus, tenha cuidado. Ele não é um moleque, não é um velhozinho babá que fica com a muletinha na mão que não consegue nem andar, não. E aí tem pessoas que quando vão falar com Deus, falam com muita falta de respeito. Eu ordeno, Senhor, a minha bênção, em nome de Jesus. Como se fosse uma espiritualidade muito grande, né? É uma falta de respeito. Tenha cuidado, porque Deus está nos céus. Você está aqui na terra. Você não é nada. Esse versículo quer nos colocar no nosso lugar. E Deus no lugar dele, no santuário. E nós temos que ter bastante cuidado. Não te precipite. Se não for falar com Deus, tenha bastante cuidado. Tenha respeito. Na sua oração, quando você for orar, tenha cuidado para não estar mandando em Deus. Senhor, faça isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, Ele não é nosso empregado, não. Temos que orar com humildade, nos humilhando aos seus pés. Irmão, mas olha, orar se humilhando é muito humilhante para nós. É para se humilhar mesmo. Você pensa que é quem? Para orar diante de Deus com orgulho. Você está no céu? Não está, você está na terra. Quem está lá no céu é Deus. Então nós temos que orar a Deus é com humilhação mesmo. Nós é que necessitamos de Deus. Deus sem nós, Ele é o quê? Deus. Vai mudar alguma coisa? Não. Ele continua sendo pleno, completo, feliz, perfeito. E nós sem Deus? Não é nada, né? É menos do que nada. Estamos tudo perdidos e vamos tudo para o inferno sem Deus. Nós temos que clamar mesmo, irmão, por Deus.
Tem que ter cuidado, até nas palavras, quando a gente vai falar com Deus, cuidado, não se precipite não, fale só o que realmente deve ser falado. Não vá estar pensando que Deus é um menino de brincadeira, não. De Deus não se zomba. O homem semear isso também ceifará. O que você plantar, você vai colher. Você não pode brincar com Deus, não. Vocês talvez sabem mais do que eu, né? Alguns artistas aí famosos que foram zombar de Deus. Tem até um folhetozinho que fala, né? Alguns artistas que zombaram de Deus. E o fim foi trágico. Eles morreram de uma forma horrível, certo? Foram brincar com Deus. Não pode brincar com Deus. Não se precipite. Quando você for falar com Deus, muito cuidado. Muito cuidado. Ore com humilhação, com humildade, colocando na mão de Deus, Senhor, se o Senhor quiser, Pai, faça a tua vontade, não a minha. E espere a vontade de Deus na sua vida. Quando falar com Deus, fale com muito cuidado. Ele é o soberano dos reis da terra. É o Todo-Poderoso. Você tem ideia, o poder de Deus, irmãos, a gente brinca às vezes com Deus, às vezes a gente brinca de crente, a gente vai a uma igreja, aí fica, não, eu sou crente, aí amanhã, eu sou crente, mas não, é negócio de crente. Fica brincando de Deus, porque nós não temos noção de quem é Deus. Nós não temos noção. Você sabe o que é um ser? Bruna, apaga aquela luz lá, por favor. Você sabe o que é um ser fazer isso aqui, ó? Haja luz. Eu precisei de ajuda, não foi ainda? O Bruno vai ter que acender lá de novo. Ó, precisei de ajuda, né? E está tudo instalado, pronto, preparado, né? Mas na criação diz que não havia nada. Havia trevas sobre a face do abismo. Aí Deus disse assim, haja luz. Bum! Você sabe o que é a luz clarear o universo inteiro sem ter nenhum fio elétrico passando? Você tem noção do que é isso? Aí às vezes a gente quer mandar em Deus. Eu não consegui nem acender a luz tudo sozinho, eu precisei do Bruno para me ajudar. Né? E tinha que estar tudo já instalado também, né? Dias e dias trabalhando, fazendo instalação para poder funcionar. E Deus foi só com o poder da sua palavra. Nós brincamos com Deus, mas porque nós não sabemos quem é Deus. A gente não tem noção do que é Deus, do poder que Ele tem. E eu falei só da luz. Se a gente fosse falar do resto da criação, né? Não vou falar porque não é o nosso tema, né? Mas só para você ter uma ideia do que é. Quando Jesus estava lá no barco, né, dormindo, e a tempestade, e os discípulos com medo, Jesus disse o quê? Calma. E o mar se acalmou. O mar se acalmou. Quando o povo de Israel estava fugindo lá do Egito, né? Aí Moisés botou lá o cetro, e o que foi que aconteceu com as águas? Se abriram. O povo passou a pé, enxuto. Você sabe o que é as águas do mar se abrir? E ficarem quais diques, né? Como se fossem paredes assim, na lateral, e eles passarem a pé enxuto. Quantas pessoas havia ali? De 3 a 5 milhões de pessoas, segundo alguns estudiosos, né? Pé enxuto. Passaram. Aí quando o exército lá do Egito veio passar, as águas se fecharam. Nós não temos noção de quem é Deus. Por isso que a gente brinca de ser crente, a gente brinca de ler a Bíblia, né? A gente brinca de orar, a gente brinca de congregar, a gente brinca, né? Fica brincando com as coisas de Deus, como se Deus fosse um boneco e nós estivéssemos em um circo. Mas é muito sério, muito sério. E aí nós somos imprudentes, por isso que nós agimos assim, né? Como se nada tivesse acontecendo, a gente pode fazer o que quiser. Ah, Deus é amor, né? Paz e amor, Ele vai me perdoar e acabou essa história. Eu posso fazer o que eu quiser. Cuidado, viu? Porque às vezes se torna uma ilusão. Você acha que pode fazer tudo e Deus vai te perdoar. Se não houver um arrependimento verdadeiro no seu interior, tem perdão não, viu? Porque Deus sabe quando você está falando só da boca para fora. Deus sabe.
Você acha que ele vai te perdoar quando você fala só da boca para fora, onde na verdade o teu coração não está querendo perdão, não está reconhecendo o erro? Você acha que Deus vai te perdoar? Não, mas eu falei para Deus, na oração eu orei pedindo perdão, mas o teu coração realmente estava quebrantado? Eu não sei, não estou te julgando, certo? Deus sabe. E aí onde nós temos que ser prudentes. Não te precipites com a tua boca. Tenha cuidado no que é que você vai falar com Deus. Sejam poucas as tuas palavras. A Bíblia diz, no muito falar não falta transgressão. Muito falar não falta transgressão. Então a gente tem que ouvir mais, por isso que Deus nos deu, duas orelhonas, né? 2 ouvidos, só uma boca. A gente ouvir mais, aprender mais de Deus e obedecer mais ao Senhor. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Certo? Palavras nécias. Não estou dizendo que a gente vai ficar mudo. Nós temos que saber usar as palavras. Poucas palavras, palavras que realmente edificam, palavras que fazem bem às pessoas, palavras que vão abençoar os outros. E com relação a Deus, palavras de humilhação, palavras de serviço, subserviência. Estamos ali abaixo do poder de Deus. Para não usarmos palavras nécias. No muito falar, às vezes nós falamos palavras nécias, sem entendimento, palavras estúpidas, certo? Às vezes, irmãos, um crente se nega a orar. Ele diz, irmão, ore aí, por essa reunião, ou um culto familiar, alguma coisa, ou alimento, vamos alimentar, ora aí, irmão. Não, irmão, pelo amor de Deus, não sei orar, não. Irmãos, se você for observar as orações, tinha períodos, né, que Jesus passava a noite orando, né? Mas algumas orações você vê que eram poucas palavras, algo direto. Porque não é no muito falar que você será ouvido. É na sinceridade do seu coração. Do que você realmente está ali se comunicando com Deus. Deus sabe da sua sinceridade. Você pode orar em poucas palavras. Senhor, abençoa esse alimento. Não, abençoa não, que eu entendo como se estivesse mandando. Eu sou esquisito, viu? Eu costumo tentar policiar as minhas palavras quando eu vou orar para não fazer isso. Senhor, abençoa essa comida. Não. Se eu orar assim, eu estou mandando em Deus, porque abençoa é imperativo. Estou mandando. Senhor, peço a tua bênção sobre esse alimento. Ah, você está pedindo, não é? Quando você diz, Senhor, abençoa, você está mandando. É imperativo. E aí eu fico tentando me policiar. Senhor, peço a tua bênção sobre esse alimento. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma oração pelo alimento ou não? Foi, irmãos. Aí como é que você abre a boca, você é um crente, e diz, eu não sei orar. Não pode. Talvez você não tenha observado as orientações que recebeu sobre a oração. Ou você tenha vergonha de falar com Deus em público. Não sei, né? Não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo que você tem que ser mais prudente. Se alguém te deu a oportunidade para você se comunicar com seu Papai Celestial, faça isso. E aí aprenda as palavras a serem utilizadas. Palavras de humilhação, palavras de pedido. Você tem que pedir a Deus com humildade. Se aquele pedido é sincero, irmão, não precisa de muita falácia não, entendeu? Pode ser direto na sua oração e entregar a Deus, clamando a Ele. E aí Ele vai atender a oração segundo a vontade dEle. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. O que é um voto? Uma promessa, né? Então, às vezes, nós fazemos promessas a Deus, sendo que esse voto não foi Deus que nos obrigou a fazer a promessa, viu? É algo voluntário. Você fez uma promessa a Deus de forma voluntária. Você quem quis fazer essa promessa. Deus te obrigou a fazer? Não. Você quis fazer essa promessa. Tudo bem, então é responsabilidade sua. Você quem quis fazer. A Bíblia diz que nós somos obrigados a fazer votos a Deus? Não. Você faz se quiser. Agora tenha cuidado, porque se você fizer, não tardes em cumprir. Por quê? Não se agrada de tolos. Ou seja, Deus está querendo dizer o quê? Se você faz promessa e não cumpre, você é um tolo. Deus não se agrada de tolo. Cumpre o voto que faz.
Não seja um tolo de ficar fazendo voto a Deus, promessas, como se quisesse assim. Às vezes a gente quer alcançar alguma bênção de Deus, né? Senhor, se o Senhor me conceder isso aqui, eu vou fazer isso. Fez um voto. Você fez uma promessa. Cuidado. Porque se Deus quiser realmente te dar aquilo, Ele não é obrigado a te dar porque tu fez um voto também não. Mas se Ele te der, aí, eu tenho que fazer o meu voto, tenho que cumprir. E não tardes. E o Senhor vai pedir conta. Ele não te obrigou a fazer esse voto, não. Você fez porque quis, então cumpra. E aí no versículo 5 vem um alerta. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Se você está vendo que vai ter dificuldade de cumprir, ou você, na verdade, não quer cumprir, só quer receber a bênção, que é o que às vezes acontece, né? Só quer a bênção, só quer o venha a nós, né? O vosso reino, nada. Tenha cuidado, Deus vai pedir conta. E Deus já te considera como um tolo, na verdade. Você não cumpriu o seu voto. Então, se não vai cumprir, não vote. Não prometa nada a Deus que você não possa fazer. Não faça isso, porque Ele vai pedir conta. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Deus vai pedir conta, irmãos. Então não consinta com isso não, que a tua boca te faça culpado diante de Deus, fazer um voto, uma promessa, que você não vai poder cumprir. Senhor, será que já teve gente que fez um voto assim? Não estou fazendo voto não, viu? Só dando um exemplo. Senhor, se o Senhor... Vou dizer, viu? Se o Senhor levar meu marido para a igreja, eu vou aceitar Jesus. Será que alguém já fez um voto assim? Não levante a mão, né? Levar meu marido para a igreja, eu vou aceitar Jesus, né? E se teu marido for para a igreja e tu não se converter? Vai ser um grande problema para a tua vida. Certo? Não estou dizendo que você não tem que se converter, não. Eu estou dizendo que você não pode fazer um voto para não cumprir. Deus vai pedir conta. Você está sendo um tolo. Porque a tua salvação, a tua conversão não pode depender do teu marido. Certo? Não pode. É entre você e Deus. Seu marido tem nada a ver com isso. O marido também é a mesma coisa. O marido está ali doido para se converter e a mulher não quer. E, Senhor, se a minha esposa se converter, eu também vou. Aí se ela se converter e tu não for? Primeiro, você está sendo um tolo. Aí, tá. Eu estou dizendo não, viu? É a Bíblia. Você está sendo um tolo. E você vai dar conta do voto que você fez e não cumpriu. Então, ainda é melhor que não vote do que vote e não cumpra. E Deus vai se irar contra isso. Tá? Eu não gosto de negócio de falsidade nem mentira, não. Então, você tem que ser sincero diante de Deus. Sincero. Às vezes, tem pessoas também que fazem isso, né? Faz um voto de conversão, não somente por causa da questão do cônjuge, né? Mas outras coisas. Se o Senhor me livrar desse vício, aí eu vou para a igreja. Aí Deus livra do vício e a pessoa não vai para a igreja. A pessoa não se converte, a pessoa não quer mais nada com Deus. E às vezes, irmão, paga um preço alto. Certo? Não é porque Deus é injusto, não. Deus é mau, não. É ruim, não. Deus obrigou a pessoa a fazer o voto? Não. Você que fez e não cumpriu. Agora você plantou algo. Você tem que colher aquilo que você plantou. Certo? Por isso nós temos que ter calma. Quando queremos alcançar alguma graça de Deus, irmãos, nós temos que ter calma, paciência. Porque o tempo não é o nosso. Deus, Ele é eterno. Algo que para nós pode durar assim como se fosse uma eternidade, para Deus é como o dia de ontem que já passou. Você está falando com um ser que está nos céus, eterno. Então tenha paciência. Espere o tempo dele. Não é o seu, não é o meu, é o dele. O versículo 7 diz: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras há o quê? Nas muitas palavras. O que é que existe nas muitas palavras?
Vaidade, não é não? Ó, porque na multidão dos sonhos há vaidade. Existe vaidade. Assim também existe vaidade aonde? Nas muitas palavras. Tu, porém, respeite a Deus. Teme a Deus, respeite a Deus. Então tenha respeito por Deus. Use palavras de respeito para com Deus, de reverência para com Deus. Busque um relacionamento sincero com Deus. Não de falsidade, de barganha, de querer estar trocando algo com Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Não faça isso. Deus não é um comerciante ou um moleque que a gente pode estar brincando com a cara dele, não. Ele vai pedir conta. Olha o que é que Deus pode fazer, ó. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Não, porque não vale nada não. Quebrar um voto diante de Deus não vale nada. Não use essa desculpa. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra? A ponto de fazer o quê? Destruir as obras das tuas mãos. Vocês têm noção do que é que Deus pode fazer com um tolo que fez um voto com ele e não cumpriu? Destruir. Se irar contra essa pessoa. Então preste atenção. Essa mensagem não é para você ficar com medo de Deus. É para você aprender a respeitar a autoridade dele. Porque o tema é concluído com essa palavra. Ó. Teme a Deus. Não é ter medo. É ter respeito para com Deus. Então essa mensagem é para que nós todos aprendamos a respeitar a Deus. Reconhecer um pouco mais, é o que eu espero nessa mensagem, que cada um de nós hoje tenhamos assim um pouco mais de consciência de quem é Deus. Conhecer Deus na sua totalidade, a gente não vai, né? Porque Ele é infinito, é eterno. Mas a gente ter um pouquinho mais de entendimento. Rapaz, eu pensava que a gente podia brincar um pouco com Deus, mas não pode não, viu? Não pode. Tenho que respeitar Deus. Eu tenho que levar as coisas de Deus a sério. Quando eu digo assim, eu vou aceitar Jesus, né? É sério, irmãos. Não é de brincadeira não, viu? Não pode estar brincando não. Porque ali você agora está assumindo, você está declarando que você é filho de Deus. Viu? Isso é muito sério. Você não pode estar brincando. Ah, não, porque eu fiquei emocionado naquele dia, aí eu disse que era crente, mas hoje eu não sou mais não. Cuidado. Deus pode pedir contas altíssimas de você. Porque você vai estar dando mau testemunho. Assim como cair em um pecado escandalizador. Deus pode pedir contas. E aí vem. Vocês lembram de Davi? Quando ele caiu naquele pecado que... Todo mundo lembra de Davi, né? Quando fala, pecado de Davi, qual foi? Mas ele só fez isso de errado? Não, ele matou muita gente, era um homem sanguinário, né? Mas a gente só lembra do adultério, né? Mas tudo bem. Era do adultério mesmo que eu queria falar. Quando você vê ali o pecado de Davi, você observa o quê? Davi se arrependeu, não foi não? Salmo 51 fala do arrependimento de Davi. Deus perdoou? Vocês acham que perdoou ou não? Perdoou porque foi um arrependimento sincero. Deus perdoou. Mas e as consequências do pecado? Deus tirou? Negativo. Assim como ele havia dito a sentença, 4 por 1, né? Ele perdeu 4 filhos. Viu? 4 filhos dele morreram assim, de forma tragédia, né? Trágica. Fora o problema lá com a filha, né? Então vocês observam, Deus é amor, é maravilhoso. Mas nós temos que respeitar a Deus. Quando nós dizemos assim, eu sou um crente. Irmão, parabéns, né? Felicidades para você, porque agora você assumiu uma batalha contra a força das trevas. E não estou te assombrando a fazer uma decisão por Cristo, não, porque é a melhor que você pode fazer na vida. Porque agora você vai ter Deus ao seu lado para batalhar por você. E vencer aquelas batalhas que você sozinho não consegue. E Deus está lá agora
Bora, meu filho, você agora é meu filho. Eu vou cuidar de você. Já pensou? Você tem um pai que tem o poder de fazer o que ele quiser. Ele diz, você agora é meu filho. Vem cá. Quero ver quem é que vai mexer no meu ungido. É um privilégio, irmãos. Tremendo. A gente não entrega a vida a Cristo logo assim que ouve as mensagens, porque a gente tem um coração duro. E a gente não conhece a Deus. Mas era para a gente estremecer assim de emoção. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser teu filho, Senhor. Mas, rapaz, eu ser filho do ser mais poderoso do universo, que pode fazer tudo o que quiser. Aonde a cidade que ele está construindo para nós, só para começar, as ruas são de ouro. Só para começar. Lógico que não é por isso que a gente aceita Jesus, né? Porque lá o ouro a gente não vai poder comprar nada mesmo, né? Mas só para mostrar a imensidão do poder e da grandeza de Deus. Certo? E a gente não fica assim impactado. Eu quero um pai desse. Não, a gente fica, não, eu estou ocupado, é que eu estou cansado, vou para a igreja não. Eu não sei o quê. Rapaz, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Acorde para a vida. E aí você entrega a vida a esse ser maravilhoso e ele agora vai batalhar por você, vai cuidar, vai te proteger. Tem alguma batalha que você não consegue, aí Deus está aqui a força para você vencer. Ó, como é bom? Então você vai tranquilo, seguir a sua vida agora, ó, em paz. Porque você sabe que você tem, ó, um super ser todo poderoso cuidando de você. É fantástico. Mas não brinque com esse ser. Teme a Deus, respeite a Deus. Quando você toma uma decisão por Cristo, seja sincero. Porque Deus vai pedir conta. Os nossos erros, Deus vai punir. Ah, mas eu posso fazer e pedir perdão. Beleza. Deus perdoa se for sincero. Mas as consequências vêm. E não é só do adultério, como eu citei de Davi, não. É de qualquer outro tipo de pecado, viu? Até os pecados da mente, viu? Senhor, pequei na mente. Perdoa, Pai. Peço, imploro o teu perdão em nome de Jesus. Deus vai perdoar, pedimento sincero. Mas vem as consequências. E aí você tem que clamar a Deus também para limpar a tua mente, purificar a mente, para não cometer mais esses pecados. Então não brinquemos com Deus. Sejamos prudentes. Ter cuidado ao falar com Deus. Ter cuidado na nossa vida diária. O que nós estamos fazendo, as companhias que temos. Como é que está a nossa vida espiritual. Fazer uma autoanálise. E corrigir os erros. Porque nós vamos dar conta da nossa vida com Deus. Para Deus. Né? Ele vai pedir conta. E lá não tem negócio de dispensar nada, não. A prestação de conta lá, o pingo é bem nos i, bem direitinho. Não esquece nenhum. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que nos orienta, nos adverte, nos instrui a fazermos a Tua vontade, Pai. Pedimos, Senhor Deus, a cada dia um coração quebrantado, humilde, submisso à Tua palavra. Que nós possamos nos chegar para ouvir e dar ouvido à Tua palavra, obedecer ao Senhor, Pai, com gratidão em nossos corações, por ter o Senhor como nosso Papai Celestial, que deu o Seu único Filho em nosso favor, para nos resgatar das trevas, da perdição eterna. Que possamos reconhecer isso a cada dia, Pai, e termos um coração agradecido. E possamos, ó Pai, honrar e glorificar o Teu santo nome, respeitando ao Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, pela noite, um bom descanso e a proteção do Senhor sobre a vida de cada um. Pedimos as bênçãos do Senhor também pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. E oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e até sábado, se Deus quiser.